Galera, o meu resuminho do dia está com o Darth Vader desenhado. Podem elogiar meu desenho do Darth Vader. Eu preciso de elogios, sim, tá? Quem não me der elogios ao desenho do Darth Vader, fala assim: está foda, Lucas. Infelizmente, estará falecendo hoje. Ficou muito foda. Obrigado, tá? Já saciei meu ego por hoje. Isso aqui foi uma homenagem ao dia 4 de maio, que será o dia do Star Wars, que é a minha série de filmes favoritas na história, a melhor trilogia já feita, junto com Hobbit e o Senhor dos Anéis. Muito bom, Star Wars é muito bom. Pra quem nunca viu Star Wars, assista. Assista sem medo de ser feliz, porque é muito bom, tá bom? Então hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre geometria e polaridade, tá bom? Isso que a gente tem que saber antes da gente iniciar, tá? Que aqui a gente vai falar bastante também sobre propriedades químicas periódicas. Então, se você não viu propriedades químicas periódicas, principalmente eletronegatividade, que eu dei na última aula, aula retrasada, é possível de que você se perca um pouquinho, tá? Existe uma chance grande de você já saber o que é eletronegatividade, tá? Mas se você não souber, caso não saiba, tem uma aulinha, tá? Agora. Vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho de propriedades químicas periódicas. Isso aqui. É esse aqui? É esse aqui mesmo. Eu tava refazendo. Ó, esse aqui era meu projeto de Capitão Pátria. Eu tô refazendo meus resuminhos porque esse aqui tá feio. Aí eu tô passando tudo pra esse modelinho aqui agora. Isso aqui dá um trabalho da miséria, tá? Vou voltar aqui. E aqui. Cadê? Eletronegatividade, tá? O que seria algo eletronegativo? Vou te explicar isso aqui para vocês conseguirem entender o contexto dessa aula, tá? Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair um elétron, tipo, de atrair o seu par eletrônico, né? Porque, assim, toda ligação que nós temos na química, tá? Toda ligação química do mundo, qualquer uma que você for ver, mano, vai ser uma ligação entre dois elétrons. Sempre. Sempre vai ser ligação entre o elétron, por exemplo, tem o elemento X e o elemento Y. Sempre vai ser uma ligação entre esses dois aqui. Pode ser uma ligação iônica, tá? Pode ser uma ligação covalente, por exemplo, metálica, tá? Então, assim, toda ligação na química, ela é justamente feita por uma ligação, um contato entre dois elétrons. Se eu não tenho dois elétrons, eu não tenho uma ligação, tá? Na eletronegatividade, é basicamente quem puxa com mais força, no cabo de força, tá? Por exemplo, eu tenho o X e o Y. Vamos supor que o X ele seja mais eletronegativo, tá? Meu Deus, eu vou escrever com a caneta normal. Eu vou apagar isso aqui mesmo que eu tô refazendo. Meu Deus, deixa eu engrossar. O que que eu fiz? Eu acabei de descobrir uma coisa nova, gente. Como é que eu fiz isso? Como é que eu ativei esse negócio, gente? Como é que eu fiz? Ah, descobri. Não. Não sei se eu descobri, mas eu fiz de novo. Ah, isso é legal. Eu tenho o elemento X e o elemento Y aqui, tá? Se vocês verem, o elemento mais eletronegativo, pelas setinhas aqui, ele sempre vai estar do lado direito da tabela. Ou seja, ele sempre vai estar para cá, tá? Quanto mais para cá, mais eletronegativo. O mais eletronegativo que nós temos na tabela é o flúor. Deixa eu, inclusive, tabela periódica. Aqui. Tá vendo o flúor aqui no canto? Ele é o elemento mais eletronegativo, porque ele é o elemento que está mais à direita e mais para cima. Ah, mas e o hélio que está ali na ponta? Ele é gás nobre. Ele não conta. Ele não conta, filho. Tá? Ele não interage com ninguém. Então ele não atrai para eletronegativo nenhum. Porque ele é. Porra, ele é um reizinho. Ele não interage com ninguém. Ele não fode com nenhum de vocês. Tá? Então, galera, pega a visão. Se liga que o S, vamos fingir que o X aqui seja mais eletronegativo, tá? O X ele é mais eletronegativo que o Y. Ou seja, ele está mais à direita e mais em cima, tá? Na tabela periódica do que o Y. Quando eles fazerem uma ligação, o que vai acontecer com os dois, tá? O X ele é mais eletronegativo. E o Y ele é menos eletronegativo. O que vai acontecer? Quem tem mais força para puxar o elétron? O X, porque ele é mais eletronegativo. Então ele tende a atrair o par eletrônico em uma ligação. Ele sempre vai puxar. O que vai acontecer? Na hora que eles vão se ligar aqui, o que vai acontecer com eles dois? O X ele vai dar uma puxadinha. Ele vai dar uma puxadinha, vai chegar mais perto dele. Então o que acontece? Quando você perde algo que é negativo, você fica positivo. Então aqui ele vai ficar bem positivo.
e aqui ele vai ficar meio negativo, porque o elétron está mais para ele do que para o Y agora, tá? Então isso que acontece. Isso que acontece na integração de eletronegatividade, tá? É essencial que vocês saibam disso para aula. Conseguiram entender? Mole, 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 mamão com açúcar, mamão com açuquinha. Hum. Essa hora é lindo, né? Já me perdi. Calma, Beck. Vou voltar, Beck. Calma. Kiara, eu tava te procurando. Tá precisando de você. Pra nada, né? Só pra assistir a aula aí. Tá, vamos lá. Eletronegatividade, tá? Foi isso que eu justamente expliquei agora. Beck, o que você não entendeu em eletronegatividade? Quer que eu explique de novo? Eu vou voltar aqui, sem problema, tá? Eu sou aquele professor assim, que pode voltar, gente. Eu volto, explico, eu só vou te mandar tomar no cu na quinta vez que você pergunta. Brincadeira também. É na sexta. É piada também, tá? Talvez. Era mais as outras partes antes dessa. Qual é que parte que você tá falando? Justo que tá falando da ligação, dele puxar elétron, não entendi muito bem em qual parte você ficou com dúvida aí. Antes da eletronegatividade. Ah, tá. Tá falando desses outros aqui, né? Esses outros aqui são as propriedades químicas periódicas, tá? Aí você não precisa necessariamente saber eles hoje, para ter essa aula hoje, tá? Não precisa. Vai ter questãozinha hoje, eu quero fazer umas questãozinhas hoje. Você não precisa saber necessariamente, você precisa saber eletronegatividade agora, tá? Nesse momento. De preferência, ligações, não precisa, tá? Agora não precisa. Você precisa saber o que é elétron e o que é eletronegatividade, tá? Mas o que eu te recomendo? Assiste as aulas de propriedades químicas periódicas e a aula de ligações, porque é muito importante, tá? Para quem não sabe, as aulas aqui do servidor ficam gravadas, tá? Elas estão no canal do YouTube e estão tudo no canal de aula de materiais, tá? Se vocês perderem alguma aula, podem voltar lá, acompanhar, tá? E tá tudo lá gravado, tá bom? A gente pode estar lá no YouTube para vocês, para quem perdeu, não conseguir vir, vocês voltam lá, dá uma olhadinha, tá bom? Então, galera, basicamente isso é eletronegatividade, é a tendência que o cara tem de puxar o elétron para ele, tá bom? Então, quando a gente vem aqui, vamos entender aqui um pouquinho de geometria e polaridade, tá? Vamos lá. O que é um polo? Alguém sabe dizer o que é um polo? Alguém no chat sabe dizer? Algum gênio no chat sabe dizer o que é um polo? Extremo. Polos são os extremos. Justamente, tá? Podemos usar assim dessa forma. Pode ser. Polo sul e polo norte. Bom, tá? O polo, ele pode ser também, tá? Marco Polo conta. Conta, quero. Conta. Tipo assim, o polo industrial. O que é um polo industrial? É onde tem empresas concentradas, indústrias concentradas, tá? Por exemplo, tá? Então, assim, é onde tem maior concentração de algo, tá? Isso pode ser um polo também. Então, algo polar é algo que tem um polo, tem uma maior concentração de algo em algum extremo, não é? Então, agora vamos usar a cabecinha, a mente pensante. O que eu acabei de fazer ali? Eu acabei de mostrar para vocês aqui nesse outro slidezinho, nesse outro resuminho aqui. Pensa comigo, se um X ele puxa esse elétron aqui para perto dele, então o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, antes eu tinha uma nuvem eletrônica que era reta. Se eu puxei mais para cá, para esse lado, o que vai acontecer? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo que aqui cria um polo, aqui ficou maior, porque aqui tem mais elétron, aqui está mais negativo, tá? Aqui tem mais carga negativa. Então, nós temos aqui um polo, tá? Nós temos aqui um polo, um extremo de algo. Então, isso é algo polar. Algo polar é algo que vai ter um polo de carga, ou seja, vai ter alguma das partes vai estar puxando mais carga para um lado do que para o outro, tá? Isso é algo polar. Agora, para a gente entender polaridade tranquilo, eu vou começar explicando geometria. E aí, com geometria, vocês vão abrir a mente de vocês e vão falar assim, cara, era só isso. Aí eu vou falar, era só isso. Lindos, tá? Vamos entender uma coisinha aqui? Geometria molecular. Geometria, cara, geometria você estuda as formas, não é? Geometria de matemática, por exemplo. Você estuda as formas, a pirâmide, a forma que as coisas se organizam no espaço que nós temos, né? É geometria, tá? Geometria molecular
não é diferente. A geometria molecular é a distribuição espacial dos átomos, ou seja, é como os átomozinhos, fofinhos, cuticute, kawaii, labubu, morango do amor, fala um outro aí, 6, 7, essas coisas assim de jovens, se organizam no espaço, tá? Então, assim, é a forma como, por exemplo, o átomozinho aqui, bonitinho, ele vai se organizar quando ele fazer uma ligação, tá? Quando ele vir aqui se ligar com outro, ele vai se organizar de alguma forma, tá? Vai se organizar de alguma forma. Show? A forma como eles vão se organizar, a posição deles é justamente a geometria. A forma como a gente vai distribuir no espaço que eles têm a posição deles. Ou seja, como a gente vai montar os átomos como se fosse um legozinho assim, como eles ficam, tá? Conseguiram compreender? Tranquilo até agora? Essas coisas aí de jovens. Professor, nunca mais faça isso na sua vida. Eu achei tão fofo, cara. Tão fofo. Tá tranquilo até agora? Tá tranquilo até agora? Estão pegando a visão? Tá abrindo a mente de vocês, a cabeça pensante, o corpo? Posso prosseguir? Então, show. Então, tudo bom. Então, galerinha e galerinhos do meu canal do YouTube, nós temos dois tipos de distribuição espacial, tá? Nós temos a que tem um átomo central. O que que é algo ter um átomo central? Justamente ter um átomo no meio. Olha isso, como é difícil. Tem um átomo no meio, tá? Um átomo no meio. Ou seja, tem mais de dois átomos, tá bom? Quando temos mais de dois átomos, vamos ter um átomo central, tá bom? Existe também a outra possibilidade, que é a possibilidade do sem átomo central, que é justamente quando nós temos dois átomos, tá? Pensa comigo, se você tem dois, não tem como tu enfiar nenhum no meio, pô. Não tem como tu fazer isso. Tu conseguir também, não tem como, pô. Eu tenho dois, então eles só podem se ligar de uma forma, ele é reta, tá? Então aqui, por exemplo, nós vamos ter só uma nuvem, tá? Quando é sem átomo central, nós temos só uma nuvem. O que é uma nuvem? Uma nuvem de elétron são justamente os dois elétrons que fazem interação. Isso aqui é uma nuvem de elétron. Tá vendo esse tracinho aqui? Isso aqui é uma nuvem, tá? Isso aqui é uma nuvem, tá? Por quê? Porque aqui tem interação de dois elétrons. Quando eu tenho interação de dois elétrons, eu tenho o que a gente chama de nuvem eletrônica, tá? Então aqui eu tenho H2, tá? E o H2 ele tem uma nuvenzinha eletrônica aqui. Então, ele só tem dois átomos, né? H2. Eu tenho H e H, hidrogênio e hidrogênio. Então, os dois vão se ligar por uma nuvem eletrônica. Não tem como eu enfiar, por exemplo, aqui outra ligação aqui, por exemplo, um tracinho aqui, outro aqui, não tem como. Eles só fazem uma ligação cada um, tá? Então aqui nós temos o hidrogênio ligado com o hidrogênio, tá? E aí, agora pensa comigo. Vamos lá. Eles estão distribuídos aqui, como pode ver, em linha reta, tá? Sempre que eu tiver, sempre, o que significa sempre? Sem exceções. Sem exceções. Isso aqui eu posso falar tranquilamente. Sem exceções, tá? Sem exceções. Até o devido momento que eu estou dando essa aula, não existe exceções para isso, na química. Até o devido momento, neste instante, dia 28 de abril de 2026, às 8h44, não existe exceção para isso. Às 9 horas pode existir, mas agora, quando eu estou dando essa aula, não existe. Então, assim, sempre que nós tivermos dois átomos, só dois, com uma nuvem só, um tracinho, nós vamos ter ele linearmente, tá? O que é algo linear? É uma linha, algo reto, bonitinho, bonitinho, linear, entendeu? Então sempre vai ser assim, tá? Sempre. Temos uma nuvem linear. São das poucas coisas na química que eu posso afirmar com certeza. É uma só. Talvez não seja, né? Talvez tenha alguma que eu não conheço, mas aí também dane-se, tá? Nós temos aqui também um O2, olha, a situação bem parecida. Temos dois oxigênios, oxigênio e oxigênio. Eles são dois só, tem uma nuvem ligados aqui, linear. Aqui nós temos o N2. Isso você mentiu pra mim, não sei o que lá. Esses três tracinhos aqui, quando você vê isso, meu amor, meu labubu, meu moranguinho, o que acontece, tá? Isso aqui é uma desgraça só. Merda. É uma desgraça só isso aqui, tá? Repara que tá no mesmo lugar. Se eu tivesse outro aqui, por exemplo, aí eu teria dois.
Mas isso aqui é o mesmo átomo se ligando com o mesmo átomo, tá? Então é uma nuvem só, tá bom? Aqui nós temos também o HCl, tá? Ignorem essa parte de polar e esse tracinho aqui, tá? Depois eu vou voltar explicando isso. Tá vendo que o HCl, eles são dois diferentes, não são? Esses três aqui que nós vimos, eles são iguais, tá? Guardem essa informação. O HCl é a mesma coisa, eles são dois, tá? Então eu consigo traçar uma linha reta do início da ligação até o final. Então é linear. CO, monóxido de carbono, mesma coisa. Olha isso aqui. Quis fazer uma tripla, né? Ou uma dupla, acho que uma tripla. E eu consigo passar uma linha entre eles que corta os dois. Então isso aqui é linear também, é uma linha. Linha, pô, não tem segredo, cara. Não tem segredo, tá? Só isso. Uma nuvem eletrônica, ele só pode ser linear. Tranquilo, gente? Isso aqui é muito útil, porque às vezes a prova ela dá uma olhadinha e se você sabe essa desgraça ou não. Pegar tudo você que não tem aqui o O2 ele é linear. Você vai falar assim, é linear, meu amor. Minha banquinha querida no meu coração, examinadores do Enem, ele é linear sim, meus loves. Hã? A parte linear é para os átomos sem central, né? Sim, átomo sem central, ou seja, ele tem dois átomos. Me explica de novo, me perdi a aura. Uma graça essa parada. Eu não entendo, tá ligado o que significa, mas eu acho graça. Galera, voltando aqui, tá? Resumo do que nós vimos até agora. Ignora essa parte de apolar e esse traço aqui no meio, tá? Ignorem isso por enquanto. Foquem no linear. Se eu tenho átomos que têm uma nuvem eletrônica, tá? Ou seja, dois átomos, e eu consigo traçar uma linha do começo ao final, ele vai ser linear. Sempre quando eu tiver dois átomos assim, sempre dois átomos, tipo assim, H2, O2, N2, Cl2, por exemplo, posso botar aqui também Cl2, que é o gás cloro, vai ser Cl, Cl, não lembro se faz mais de uma ligação. Uma só, né? É uma só. Sempre que eu tiver assim, gente, ele vai ser linear. Porque são dois só. Então não tem outra forma de eu distribuir esses dois. Eu não posso, por exemplo, fazer assim, ó. É a mesma porra, mesma coisa. Só faço assim. Aí tu vira de lado assim a cabeça, é a mesma coisa. Então, assim, não faz diferença. Se eu tenho uma nuvem, se eu tenho dois átomos, ele sempre vai ser linear. Sempre vai ser linear, tá? Sempre vai ser linear se ele tiver uma nuvem eletrônica. O que esqueci? Eu esqueci. Eu tava jogando Roblox na sua aula. Tá bom, meu lindo. Uma nuvem eletrônica é quando nós temos uma ligação, tá? Mas aqui tem três, é a mesma coisa. Uma ligação entre dois átomos é uma nuvem, tá? Eu posso ter três, porque eu posso ter dois, por exemplo, mesma coisa, tá? Inclusive aqui eu acho que é dois. Eu tenho certeza que é dois ali e eu escrevi errado, tá? Mas assim, depois eu tenho que olhar, eu acho que eu fiz meio cagado essas ligações aqui. Tem algumas que tá errado, isso aqui tá errado também, eu acho. Não, tá certo isso aqui. Porque o carbono faz uma tripla, né? É, isso mesmo. Enfim, sempre que eu tiver uma nuvem eletrônica, ou seja, um tracinho só, uma ligação entre dois átomos, ele vai ser linear. Porque eu consigo traçar uma linha que corta os dois. Mesma coisa aqui. Eu consigo fazer isso também se eu fizer, por exemplo, torto. Consigo? Não consigo? Então show. Matei. Linear. Tá? Conseguiram compreender, minha galerinha? Estou aqui depois de vender minha alma para os estudos. Esse é o objetivo. Um nonsense da Gen Z. Estou aqui depois de vender minha alma para os estudos. Depois já li, porque eu tô lendo de novo. Arthur. Como tá, Arthur? Boa noite. Entenderam? Sim. E você, Luan? Luan Santana? Conseguiu compreender, Luan Santana? Meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Pô, isso é bom demais, hein? Caralho. O Luan Santana soltava pedradas. Luan Santana, Arnaldo Bene. Eu acho que eu falei isso na última aula aqui, certeza. Eu me repito muito nisso, cara. Tá? Enfim, vamos anotando aqui então. Olha que lindinho. Se eu tenho uma nuvem, tá? Isso aqui depois eu vou apagar porque senão vai enfeiar. Uma nuvem, ele só pode ser linear. Linear, tá? E se eu tenho duas nuvens? Se você tem duas nuvens para cima, a gente já entra em uma situação um pouco mais complicada, tá bom?
existe algo que nós chamamos de teoria Vesper, tá? Que escreve assim, ó. Teoria Vesper, tá? O que é teoria Vesper? É a teoria da repulsão dos elétrons ao redor do átomo central. Aí você fala, Lucas, beleza, mas eu não entendi porra nenhuma. Calma, calma. Vou te explicar, tá? Quando nós temos os elétrons, qual é o intuito dos átomos eles se organizarem? Por que os átomos se organizam de forma diferente? Porque esse aqui, ele se organiza de forma diferente desse que tem três. Aqui tem três e não. Aqui tem três e aqui eu tenho três. Por que eles se organizam diferente? Alguém sabe dizer por que eles se organizam diferente? Que não é bagunça. Entenderam? Entenderam? Por quê? Entenderam minha pergunta? Por que eles se organizam diferente? Eu quero resposta. Eu não quero matutação, eu quero resposta nesse chat aí. Por que eles se organizam diferente? Tá? Por que que o CO2 ele é reto e ele tem três? E o O3 que tem três também, ele é, ele é torto. É diferente. Por que isso acontece? Quem responder corretamente, voltando à tradição, ganhará um Pix do Celsius de R$ 829,23. Não, eu quero resposta. Chute. Pessoal, a hora de errar é agora, tá? Não pode errar lá na prova. Sabe que está sabendo disso? Ele está sabendo agora. Ah, pode sim, o Celsius aumenta. Já me falou que já. Cadê? Quem vai chutar aí? Quem vai ser o. Cadê carbônica? Será? Porque os caras têm que ficar organizados. Mais um chute? Eu quero mais um chute. Mais um chutezinho aí, para a gente sair bem. Mais um, mais um. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi: por que, se o CO2 ele tem três átomos e o O3 tem três átomos, por que eles se organizam de forma diferente? Porque esse aqui é reto, é linear, e esse aqui é torto, é angular. Por quê? Por quê? Repulsão eletrônica. Nossa, céus, que coisa linda de ler, velho. Nossa, eu me emocionei, cara. Nossa, que coisa maravilhosa de ler. Meu Deus, cara. Jesus. Repulsão dos pares eletrônicos, isso aí. Exatamente. Nossa, meu Deus, que coisa linda. Nossa, chegou, lacrimejei um pouco. Nossa, velho. Desculpa, que emotivo, tá? Galera, justamente isso é teoria de repulsão dos elétrons ao redor do átomo central, tá? O que que acontece aqui? Primeiro vamos entender o CO2, tá? O CO2 é o HCN. Aqui nós vimos uma nuvem, né? Uma nuvem só. Aqui nós já temos duas nuvens, tá? Repara aqui, temos uma nuvem aqui e outra aqui, tá? Como eu marquei aqui, ó, isso aqui são nuvens, tá bom? O que acontece nessa situação? O carbono e o oxigênio, eles usaram todos os elétrons, tá? Repara aqui comigo. Vamos pensar aqui, usar a nossa cabecinha pensante. O carbono, ele tá aqui, não é? P1, P2, P3, P4, P5, P6. O que isso significa, Lucas? Não tem graça nenhuma. Assiste a aula de distribuição eletrônica. Então sabemos, que agora quase que eu burrei aqui, é isso mesmo, tá? Sabemos que a camada de valência e a camada mais energética do carbono é o 2p2, tá? Sabemos, só se tu olhar a distribuição eletrônica tu vê isso. E que nós temos 2s2. Então aqui na última camada, ele tem quanto? 2 mais 2, 4, né? 4. Ele precisa de 4 para se estabilizar, não precisa? Então eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Ele vai se ligar com o oxigênio. O oxigênio, vamos dar uma olhada quanto oxigênio tem. P1, P2, P3, P4. P4, tá? Então é 2s2, 2p4. Se não estiver entendendo isso, assiste a aula de distribuição eletrônica, tá? O importante é o que tá aqui, ignora essa distribuição maluca aqui. 4, 5, 6. Então o oxigênio já tem 6, tá? 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O que vai acontecer aqui? O carbono, ele vai ligar com um aqui, eles vão compartilhar elétrons, e aqui ele vai compartilhar também, a gente vai fazer uma ligação covalente.
E a mesma situação, gente. Acontece a mesma coisa, tá? Acontece a mesma coisa. Reparem que a repulsão dos elétrons, para acontecer a repulsão dos elétrons, tem que estar ao redor do átomo central. Então, aqui no átomo central não tem elétron nenhum. Não tem elétron nenhum aqui sobrando, né? Porque eu usei os 4. Tá vendo? Eu usei esse aqui, usei esse, usei esse, usei esse. Usei os 4 elétrons dele. Então ele não tem nenhum elétron sobrando. Mas imagina que ele tivesse 2 elétrons aqui. Gente, reparem que na natureza, pensa comigo, os opostos se atraem e os iguais se repelem, não é? Então menos, ele vai repelir menos. Quando nós temos, por exemplo, uma ligação, os átomos eles querem ficar o mais longe possíveis um dos outros, tá? Sempre. Eles sempre vão se organizar para ficar o mais longe possível um dos outros. Então o que acontece aqui? Se tivesse um aqui, repara que são 2. Eu tenho 2 elétrons, eu já tenho o quê? Uma nuvem eletrônica. Então aqui é como se eu tivesse outro átomo. É como se eu tivesse outro átomo aqui, tá? Como se tivesse um átomo invisível aqui, fantasma. E aí, como ele quer ficar longe, aqui ele está muito perto desses 2 aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse aqui para baixo. Vai empurrar, e aí ficaria desse jeito aqui. Isso é a teoria de Vésper, teoria da repulsão dos pares eletrônicos ao redor do átomo central. Isso só funciona em volta do átomo central, tá? Reparem que aqui, esses 2, eles têm átomo aqui sobrando. Ó. Tem um, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tá? Porém, a gente não usou ele, tá? Não usou ele, tá bom? Eles ficaram de busto ali. Porque tem que ser, para isso acontecer, tem que estar ao redor do átomo central. O que é o átomo central? Pelo amor de Deus, eu vou te dar uma porrada na cabeça. Átomo central é o átomo que está no meio, no centro. Meu Deus do céu. Né? Você erra isso aqui na prova, cara. É papo de... Nossa, Jesus. Jesus. Ora pra eu não saber. Ora pra eu não saber, gente. Tô apagando porque eu sou chato. Conseguiram entender? Vai falando no chat que eu vou abrir aqui. Pra ver se vocês entenderam esse negocinho. Porque tinha que entender essa paradinha, né? E nunca teve contato, assim, é chatinho. Deixa eu ver aqui as mensagens. Agora eu te devo Pix. Lembrei a sigla. Que matéria nojenta, mano. Que é lindo. Que é maravilhoso. Muito complicado. Eu não gosto de química, acho maneiro demais. O nome me parece de Caralgo. Até hoje não sabia dessa informação. Conseguiram entender, pessoal? Galerinha, tá? E pensa comigo, gente. Vou repetir aqui mais uma vez, me repetindo, né? As cargas, elas vão empurrar umas para as outras. Então, se eu tivesse aqui, é como se tivesse mais um átomo aqui. Então, para caber e para ficar longe um do outro, eles querem ficar o mais longe possíveis. Então, ele empurra para cá, empurra esse outro aqui para cá. Para ficar longe. Eles querem, tipo assim, cada um no seu espaço. Porque aqui, se tiver 2 sobrando, é como se fosse um átomo diferente, tá? É como se esse carbono aqui estivesse fazendo ligação com outro carbono aqui, 2 átomos. 2 átomos é uma ligação, igual eu disse. É uma nuvem, tá? Mas se eu tivesse um só, meio que foda-se, tá? Mas aqui, você repare que nós temos 4 elétrons que sobraram, né? Por que que eles não interferem em nada na ligação? Eles não interferem em nada, gente. Porque eles são, tipo assim, eles estão lá de bucha. Eles não estão no átomo central, só vai contar pro átomo central isso, tá? Então aqui eu posso ter 1 milhão de. Porra, elétron para um cacete, mano. Dane-se. Tá? Só vai importar se estiver aqui, no centro. Conseguiram compreender, minha galera? Conseguiram compreender? Hum. Saquei? Saquei, perfeito. E o resto da galerinha? Como é que tá, galerinha? Tô acompanhando? É boa nota sim, hein? Isso aí cai no vestibular, nossa. Cai, hein? Quem vai fazer FUVEST aí, essas porrinhas chatas aí, o ERG, Jesus Cristo. Jesus. O ERG, então, vai ver isso aqui, tu vai chorar isso aqui, vai comer isso aqui, café da manhã, à noite. Tem de tudinho. Nossa, que coisa linda, cara. Coisa linda. Lucas, mas isso acontece porque o carbono é tetravalente, né? Tipo, se fosse outra molécula, ficariam elétrons livres que não entrariam na contagem para definir a geometria, né? Tipo a piramidal. Então, Arthur, o que acontece nesse caso, tá? Pega a visão. Isso não acontece só com carbono. Eu poderia ter qualquer outro átomo aqui no meio, tá? Poderia ter qualquer outro átomo aqui no meio. E seria a mesma coisa, a mesma situação, tá? Mesma situação. Sem problema nenhum, tá bom? Acontece que, por calhar, o
carbono, é isso que você falou, o carbono é tetravalente. Então, assim, querendo ou não, ele já tem 4 certinho. Então, isso não vai acontecer com o carbono, tá? O carbono, ele, tipo assim, ele sempre vai estar perfeitinho nessa encaixe aqui do meio, tá? Sempre vai estar perfeitinho no encaixe do meio, se ele tiver com mais 2 nuvens aqui do lado. O problema é justamente se for, por exemplo, o oxigênio, igual a gente viu aqui. Que aí o oxigênio, como a gente viu aqui, o oxigênio tem 6, não tem? Vamos olhar aqui. Aqui ele vai fazer uma ligação dativa, tá? O que é uma ligação dativa? Ele vai emprestar 2 elétrons, tá bom? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Fiz a conta errada? Não, não, tá, desculpa, tô viajando, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma dupla aqui. Vamos. Porra, tá difícil. Vamos fazer uma dupla aqui, tá? E vamos emprestar 2 elétrons para esse outro amiguinho aqui. E vai ficar sobrando 2 aqui. Esse 2 aqui, como eles são 2, ele já conta com uma nuvem. 2 átomos é uma nuvem, é como se tivesse uma ligação extra aqui. E o que acontece? Ele podia ser reto aqui, só que esses 2 átomos aqui ele vai empurrar. Ele vai repelir os outros 2. Então ele vai ficar prático, esses 2, tá? Isso que ele vai fazer. Sim, fase dativa, tá? Por isso eu não gosto de... Era pra ver se o candidato acertou a sala. Mas aí vira angular, vira angular. Vira angular. Passe de linear para angular, né? Ele deixa de ser uma linha, tá? Como a gente viu aqui, ele deixa de ser uma linha e ele vira angular. Ele cria um ângulo, tá? Também por isso o nome angular, ele cria um ângulo. E vamos reparar que os nomes eles têm tudo a ver com a forma, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. Esse aqui é linear, não é? A gente consegue traçar uma linha reta aqui, ele não tem átomo aqui, então ele é reto, tá? Não repulsa ninguém. HCN é a mesma situação, tá? O H, ele vai se ligar aqui, com um carbono no meio, e o N aqui, tá? Aqui é a mesma situação. Ele está fazendo 3 aqui, então ele está usando 3 carbonos. 3 carbono, não, 3 elétrons. E aqui ele está usando um elétron, então não sobra nenhum do carbono de novo. O carbono nunca vai sobrar nada, né? Não sobra nada pro carbono. Então, assim, eu consigo traçar a linha reta, ele vai ficar retinho de novo. Então, perfeito, olha que coisa linda, cara. Então, assim, 2 nuvens, quando eu tenho 2 nuvens, tá? Podemos. Ele só pode ser linear também. Agora ficou em branco, mas vocês vão ter que superar essa feiura que eu tô fazendo aqui. Gente, até agora está tranquilo? Dúvidas? Pelo amor de Deus. Exatamente. Exatamente. Tá? Seria no caso trigonal, mas trigonal já é com 3 nuvens também. Mas o trigonal, no caso, seria se tivesse mais um átomozinho ali, tá? Se tivesse mais um átomo, seria trigonal. Como é só a nuvem, a gente fala que é angular. Tá? Se tiver dúvida, o atacadão já tá esperando. Isso aí, o atacadão aí, galera, tá? Contratando. Tem alguém de Minas Gerais aí? Tem alguém de Minas Gerais? HCN, muito importante caso alguém não consiga. Bom, o HCN ele tem cheiro de amêndoas, tá? Amêndoas. Engraçado. Porque. Não é o HCN, eu acho que é o HCN, sim, é o HCN. Ele tem cheiro de amêndoa e, tipo, um bagulho interessante dele é que poucas pessoas no mundo, assim, algumas só, conseguem sentir o cheiro do HCN de amêndoas. Não sei se é o HCN, posso estar falando merda, eu posso estar confundindo. Deixa eu ver aqui. HCN que tem cheiro de amêndoas, vou pesquisar no Google. Pra ter essa curiosidade aqui pra você. Isso porque eu não tenho certeza, eu não quero passar desinformação também, né? Sim, o HCN mesmo. Tá falando merda não. HCN tem cheiro de amêndoa, então, tipo assim, poucas pessoas no mundo, algumas só conseguem sentir o cheiro do HCN. E é isso. É só isso que eu tenho pra dizer sobre o HCN só, tá? Pra quem tinha dúvida aí, tá? É isso. Thelda do Minas? Thelda, você conhece o mercado Mix Mateus? Mix Mateus? Tem Mix Mateus aí? Não? Caraca, mano, ninguém conhece essa porra, cara. Caralho, coisa de doido. Ignora essa pergunta, tá? Foi uma pergunta de curiosidade só. Porque me falaram um dia desses
Que o mineiro que não conhece o Mix Mateus, ele não é mineiro de verdade. Me falaram isso esses dias. O Lucas tá falando alguma coisa? Tô falando, Beck. Tô falando. Mas o que adianta? Você não tá me ouvindo do que adianta falar que eu tô falando, né? É do Nordeste o Mix Mateus? É de Minas, eu acho, cara. É de Minas? Ou é do Nordeste? Agora eu tô me deixando em dúvida, encucado agora. Cara, Beck, tá... Beck não tava ouvindo, não. Cara, Mix Mateus do Nordeste, cara. Sabia disso, eu tô enrolando pra cacete já, né? Tem que continuar dando a aula, gente. Mix Mateus é do Mara? Que isso, cara? Eu não sabia! Nossa, velho. Que doideira, maluco. É daqui de Itacoaquecetuba. Mix Mateus me lembra o Joaquim daqui do servidor. Por quê? Por quê? Galera, eu vou seguir, senão eu vou ficar jogando papo fora e fodeu. Galera, vimos uma nuvem, vimos duas nuvens. Vamos para três nuvens agora, tá? Três nuvens, o nome já é autoexplicativo. Em vez de ter duas nuvens, uma nuvem, duas. Calma aí. Uma nuvem, duas nuvens. Nós temos três nuvens. Uma, duas, três. Ô, Lucas, mas então quer dizer que vai ter quatro átomos? Sempre vai ter quatro átomos? Não. Não, não, não. Tá? Repara que aqui, nessa situação, temos três átomos só. E ele tem três nuvens, tá bom? Então, ó, abre teu zóio, filho. Abre teu zóio, discorda, tá bom? Ó, abre o olho. O que acontece aqui com três nuvens, tá? Imagina que nós temos o CH2, tá? No CH2. Deixa eu fazer isso de caneta normal, que é melhor. P, é que nós temos o H, nós temos o H, tá? Vamos lá. O carbono, ele precisa fazer mais duas ligaçõezinhas, né? E aqui em cima nós temos o oxigênio. CH2O, né? O que esse oxigênio vai fazer? Tá? Por ele ser um pouco mais eletronegativo, tá? Fui no clube ontem, isso mesmo. Ele vai empurrar esse pessoal para baixo. E a mesma coisa do carbono. O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai pegar e por ele ter dois aqui em cima, ele vai repulsar os bagulhos, tá? Os outros negocinhos. Justamente vai descer aqui. Mas ele não é um átomo central, é porque esse caso aqui é um pouquinho específico demais também, né? Mas assim, não é que ele vai repulsar por completo, eu me expressei errado. Os dois átomos aqui em cima é aquele negócio, né, na química. O cara vai explicar a regra, o professor vai explicar a regra que só existe, só funciona meio-dia do dia 2 de maio de 2077. Ele vai auxiliar aqui, porque aqui ele já está um pouco mais eletronegativo. Mas o que vai acontecer nessa ligação aqui, tá? O carbono, justamente por ele precisar distanciar esse aqui, que é bem eletronegativo, desses outros aqui, ou seja, ele precisa distanciar os átomos, a melhor forma dele se organizar é jogando para baixo isso aqui, tá? Por quê? Se eu fizesse ele reto, repara na distância. Essa distância é pouquinha entre eles, tá? Se eu jogo ele aqui e esse outro aqui, olha a distância entre que eles têm um do outro. É bem maior. Eles sempre querem estar mais distante um do outro, sempre, sobre toda hipótese. Principalmente que essa porrinha aqui puxa elétron pra caralho, tá? Então, assim, eles sempre vão ficar se jogando um pro lado e um pro outro, tá? Sempre vão ficar assim. E eles querem distância um do outro. Então, assim, se eu boto eles reto aqui, não ia dar certo. Não ia dar certo. Ou seja, é a mesma coisa que esse aqui, só que em vez de botar esses dois elétronzinhos aqui, eu botei um átomo. Mesma coisa, repare que é a mesma porrinha. Só que eu botei um átomo ali em cima em vez dos dois elétronzinhos que sobraram. Isso que eu fiz, só isso, tá? Só isso. Essa estrutura aqui nós chamamos de trigonal plana, tá? Por que trigonal? Porque ela tem três ângulos, é como se fosse um triângulo mesmo, tá? Nós temos a piramidal hipotética também. O pessoal confunde muito essa aqui com a piramidal, né? Trigonal e tetraédrica. O pessoal confunde. Eu já vi muito isso. Mas assim, trigonal. Pensa em triângulo, tá?
E repare que aqui, se você pegar, você fecha um triângulo aqui, não fecha? Olha aqui, 3 ângulozinhos certinhos, né? Olha isso, que bonitinho. Então, por isso que isso aqui é um trigonal plano, tá bom? Conseguiram compreender? Esse aqui já é aquela situação que eu falei, tá? Ele vai pegar e vai jogar esses dois elétrons aqui, eles vão pegar, esse aqui é o átomo central, ele vai pegar e vai jogar, empurrar esse daqui que estava em linha reta para baixo, porque ele quer em distância. Então, como ele cria mais distância, jogando eles para baixo. E aí, repare que aqui vai formar um ângulo, tá? Por isso nós chamamos de angular. Só isso. Nós chamamos de angular porque vai fazer um ângulo, como se fosse um ângulozinho ali, bonitinho ali debaixo do oxigênio, tá? No sovaquinho do oxigênio. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Incidente Mix Mateus. Velho, qual a chance, maluco? Eu não sabia que tinha um atendente do Mix Mateus aqui. Explicou a 3 de novo rapidinho. Tá bom. Olha só. Observe bem. O oxigênio, o O3, né, o ozônio, o que vai acontecer com ele aqui nessa situação, tá? Imagina que ele tá aqui reto, tá? Ele tá ligado com esses dois oxigênios aqui, ignora isso aqui. Imagina que ele tá reto aqui. Porém, ele fica com 2 elétrons sobrando aqui, tá? Por que ele fica com 2 elétrons sobrando? Vou repetir. Olha só. O oxigênio, quando nós vemos a distribuição eletrônica, eu vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio com vocês. Ele tem, vamos olhar aqui a tabela, né? Ele tem 8 elétrons, tá? Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Distribuição dos elétrons. Vamos fazer aqui, pra vocês verem, tá? Como é a primeira camada, um S2, tá? Então aqui nós tínhamos 8 e temos 6. Faltam 6. 2 S2, botei mais 2 aqui, não botei? Então agora faltam 4. 2 e 4, tá? Porque aqui cabem 6, nessa camadinha aqui é P, tá? Fiz a distribuição eletrônica. Show de bola, perfeito. Como eu sei que esse carinha tem 2 elétrons sobrando aqui em cima? Como eu descubro isso? Muito simples, tá? Vamos olhar aqui. Para a gente fazer distribuição eletrônica, para a gente saber quem faz a ligação, tá? Vamos supor que você queira encostar em alguém. Eu quero encostar nesse carinha aqui, tá? Só que aqui na frente tem uma outra pessoa. E eu não consigo encostar nesse carinha aqui porque essa outra pessoa está na frente. Então quem vai conseguir encostar nele? A pessoa que está mais fora, que está mais perto dele. Então o que acontece? A última camada do elétron que faz as ligações, tá? Sempre vai ser a última camada. Repare que aqui nós fizemos a camada 1, a gente encheu a camada 1. E aqui temos a camada 2, tá? Então, a camada mais externa aqui, que a gente chama de CV, não comando vermelho, mas camada de valência, é o que nós temos como a camada mais externa do átomo. A camada mais externa do átomo é a camada que vai juntar com os outros átomos e vai fazer a ligação. As ligações são feitas na camada de valência. Então, o que acontece aqui com a gente, tá? Para um átomo se estabilizar na natureza, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Não é? 8 elétrons. Aqui faltam quantos? Nós temos 4 e 2. 4 mais 2, temos 6. Não temos 6 elétrons, então, nessa camada aqui. Nós precisamos de 2, não precisamos? Então, o elétron ele vai fazer 2 ligações, porque ele precisa de 2 elétrons. Se ele precisa de 2, ele vai fazer 2 ligações, não é? É lógico. Então, o que vai acontecer aqui? Quando nós botamos o oxigênio ligado com mais outros oxigênios, o que vai acontecer aqui, tá? Reparem só. O que vai acontecer? O oxigênio aqui, vamos lá. Lembra que eu falei para você do VESPER, né? Acabei de falar. Teoria de repulsão dos elétrons ao redor do átomo central. Quem é o átomo central aqui? Vamos olhar. Oxigênio. Esse daqui, tá? Vamos avaliar aqui como funciona essa paradinha aqui. O oxigênio ele faz 2 ligações, não faz? Ele faz 2 ligações. Porém, aqui nós temos outro oxigênio sobrando. E se ele só faz 2, ele não, teoricamente, ele não podia fazer isso aqui. Mas ele vai fazer algo que na natureza nós chamamos de ligação dativa. A ligação dativa é basicamente esse átomo aqui emprestando 2 elétrons para esse, tá? Só isso. Isso a gente vê em algumas situações, mas isso vocês podem ficar tranquilos que eu vou falar com vocês um pouco mais para frente, tá bom? Ignorem isso. Então aqui ele vai pegar
tá? E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Não vimos que ele tem 6 elétrons na camada 2? O que vai acontecer com ele? Esse aqui também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui também. 2, 3, 4, 5, 6. O objetivo das ligações é estabilizar todo mundo. Então, todo mundo aqui precisa estar estável. O que vai acontecer? Os dois são ametais, não é? O oxigênio e o oxigênio são ametais. Eles estão aqui na camada, lá na direitinha. Então, eles vão fazer uma ligação que nós chamamos de ligação covalente. O que é uma ligação covalente? É uma ligação que compartilha elétrons, tá? Então, eles vão fazer um compartilhamento, eles vão se ajudar. Covalente, cooperação, tá? O que vai acontecer aqui? Eles vão se ajudar, vão compartilhar, né? Mesma coisa aqui. Então, repara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Eu vou fazer de novo para vocês verem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu que eu contei os dos dois? Eles compartilham. Esse aqui fica de bucha. O que a gente vai fazer? Ele precisa de dois também, não precisa? Então a gente faz uma ligação que a gente chama de ligação dativa. Ele vai emprestar esses dois aqui. Então aqui eu continuo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui eu conto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi. Tá todo mundo estável. Estável aqui, tá? Foi de bola. Só que olha aqui. Tá vendo que esses dois aqui sobraram? Eles ficaram aqui em cima sobrando? O que acontece com esses dois elétrons aqui? Eu falei para vocês que quando a gente tem dois elétrons, isso aqui é uma nuvem eletrônica. Nuvem, tá? Isso aqui é uma nuvem. Então, aqui nós temos uma, duas, três nuvens eletrônicas aqui, tá? Três nuvens. Então, o que vai acontecer aqui? Importante, você só vai contar as nuvens se esses dois aqui estiverem no átomo central, tá bom? Só se tiver no átomo central. E se tiver quatro, então vão ser quatro nuvens eletrônicas, tá bom? Então, assim, você só vai contar se tiver no átomo central. O átomo central é o foco aqui, o principal. Então, o que vai acontecer? Nós temos dois, não temos? Você lembra que eu falei para vocês que os átomos eles querem estar mais longe possíveis deles? Então, aqui, se eu tenho uma nuvem, é como se eu tivesse mais uma ligação aqui com o átomo fantasma, tá? E esse átomo fantasma aqui, esses dois elétrons, eles querem estar o mais longe possível desses outros aqui. Porque isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo, isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo também. As cargas iguais elas vão se repelir, eles querem distância. Então, o que vai acontecer? Para eles conseguirem manter distância, esse oxigênio aqui ele vai dar uma empinadinha. Ele vai dar uma empinadinha. E aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai levantar, ele vai subir aqui em cima, vai descer com oxigênio e o outro oxigênio aqui. Porque aqui eles ficam mais longe dessa forma, tá? Olha aqui. Eles ficam mais longe dessa forma do que se eles estivessem em linha reta, tá? Olha aqui. Olha a distância, como é curtinha entre eles. Olha a distância daqui, como é maior, tá? Então eles fazem isso para manter distância. Eles sempre querem estar o mais longe possível um dos outros, os átomos, tá? Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Esse conhecimento tava... Nossa, agora deu... Ai! Sim, é uma ligação dativa, Mel. Uma ligação dativa. São antissociais. Compreenderam, minha galerinha? Eles são antissociais, exatamente. Eles são antissociais, tá? Galera, matamos as três nuvens, então. Matamos. Só isso, tá? Só isso. Isso são as ligações com três nuvens eletrônicas, tá? Uma, duas, três. Uma, duas, tá? Então a gente sabe o quê? Que quando a gente tem três nuvens eletrônicas, ela pode ser trigonal, plana ou angular. Vamos para quatro nuvens agora, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma zoiada. Quatro nuvens, tá? Quatro nuvens é bem semelhante também, tá? A mesma estrutura que a gente já viu. Nós temos com quatro nuvens. Nós temos por aqui, por exemplo, que eu botei o CH4, tá? Que é o carbono ali no meio. Aí ali nas pontas temos os hidrogênios,
tá bom? E repare que os hidrogênios, eles vão estar tá simétrico, tá? Isso aqui tá bem simétricozinho, assim, bonitinho. Então, assim, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma ligação que nós chamamos de tetraédrica, tá? Vamos lá. Perguntinha básica aqui. Quando o Brasil ele foi tetra, quantas copas ele tinha? Fala pra mim. Fala pra mim. Tempo rolando. Pergunta do milhão, valendo R$ 200 do Celso. Celso vai mandar R$ 200. Quatro, perfeito. Então você vai me responder uma coisa aqui. O infeliz. Você vai me responder uma coisa aqui. Se você errar, maluco, eu vou te bater de chicotada. Chicotada, bicho. Vamos lá. Quantas desgraças de átomo eu tenho na tetraédrica? Fala pra mim. Quantas desgraças de átomos eu tenho nas pontas da tetraédrica? Quantas eu tenho na ponta? Me fala, quantos eu tenho na ponta? E se você errar, maluco, é pra poder eu cometer um homicídio, tá? Quantos eu tenho na ponta? Quantos hidrogênios eu tenho na ponta aí? Quatro. Então é tetra. É tetra. Essa desgraça aqui é tetra. Olha aqui. Repara que se eu fosse fazer tipo uma forma geométrica, isso aqui ia ter quatro ângulos, tá? Ia ter quatro ângulos. Ia ser tipo aquela piramidezinha assim, né? Mas não é piramidal, né? A pirâmide tá ali embaixo. Tem quatro ângulos isso aqui. Se eu fosse botar como forma geométrica. Isso aqui é tetra, gente. É tetraédrica. Ele vai ter essa estrutura sempre, tá? Ele tem um rabinho aqui embaixo. Se você for formar um triângulo em volta dele, tetra, tá? Ou seja, sempre vai ter essa mesma estrutura aí, tá? Ou seja, sempre vai ser um átomo central e quatro aqui em volta. Sempre, sem exceções, tá bom? De bola? Nós temos também um NH3. Um NH3, gente, vamos lá. Pirâmide. Só isso, tá? Isso aqui é uma pirâmide. Ponto. Por quê? Menino, vamos lá. Mesma situação. Eu tenho dois átomozinhos sobrando aqui no nosso querido átomo central. Entende? Tenho, não tenho? Perfeito. Então, o que vai acontecer nessa situação aqui? Eu tinha, por exemplo, se eu tenho quatro, ele podia ser, por exemplo, trigonal plano. Podia ser trigonal plano. Podia? Porém, o que vai acontecer aqui? O nitrogênio, em vez de ele se organizar dessa forma aqui, calma aí que eu vou montar aqui que fica mais fácil para vocês. Em vez de ele se montar dessa forma aqui, é impossível para ele se montar dessa forma. Por que é impossível? Porque ele tem dois elétrons aqui em cima. Igual eu falei, sobrando. Se você for fazer aquele esqueminha todo que eu mostrei, tu vai ver que o nitrogênio vai chegar na mesma conclusão. Então ele tem que empurrar essa parada aqui para baixo. E quando empurra isso aqui para baixo, esse aqui vai pro lado, e esse aqui vai pro outro lado também. Então o que vai acontecer? Eles vão se organizar. Ficar um aqui e o outro aqui. É o mais distante que eles conseguem ficar um do outro, tá? É isso aqui. Porque é átomo para um cacete, tá bom? É o mais distante que eles conseguem ficar um do outro. Então, assim, eu fiz errado, não fiz? Não fiz, não, tá certo. Mas aqui nós temos quatro nuvens também, tá? Quatro nuvens. Reparem que é a mesma situação, cara. É a mesma situação do trigonal e do angular. O angular é o trigonal, só que em vez de ter um átomo aqui em cima, tem dois elétrons. Repara, mesma coisa, só que esse aqui tem um aqui em cima. Aqui, mesma coisa. A piramidal não é a tetraédrica, mas é quase a tetraédrica com mais um aqui em cima. Só que em vez de ter mais um aqui em cima, vai ter um NH3, tá? O H2O, nós temos quatro, tá? Temos quatro. Por que nós temos quatro? De onde é que tu tirou quatro, Lucas? Lembra que eu falei que o oxigênio tem seis? Ele está fazendo uma ligação aqui, então ele está usando um elétron, três, quatro, cinco, seis. Então aqui eu tenho uma, duas, três e quatro nuvens eletrônicas. Então esses dois aqui eles vão jogar o hidrogênio para baixo. Então nós temos mais uma ligação angular, tá? Então ligações de quatro, fugiu aqui. Então pode ser trigonal, piramidal e angular. Cadê? Onde é que tá aqui. Vou apagar isso aqui. Piramidal e angular.
Pirangu. Eu vou escrever assim porque não tem mais espaço, né? Tá curtinho. Conseguiram entender, gente? Conseguiu compreender? Conseguiram compreender? Petropa. Petropinha. Hã? Petropinha. Eita, nossa, muito inteligente. Agora a gente vai pra partezinha chata. Agora a gente vai pra parte chata. Que é rapidinho também a parte chata. Tem mais, tem mais. Agora a gente vai ver polaridade. Isso aqui ainda, isso aqui é uma aula só. Tropa que entendeu. Tropa que entendeu, entendeu, né? Quem não entendeu, pessoal, Mix Mateus contratando, tá? Concurso da Conlurb aberto. Galerinha, vamos para a polaridade, vamos chorar agora. Polaridade chatinha, chatinha, mas acho que vocês vão pegar tranquilo. Vocês vão pegar tranquilo, vão ou não vão? Vão ou não vão? Eu tô achando que vão, hein? Tô achando que vão. Tô achando que vocês estão prontos pra isso. Ou não também. Vamos ver. Galera, vamos voltar aqui então na primeira nuvem, tá? Vamos lá. O que que é algo apolar e algo polar? Assim como eu expliquei no começo da aula, algo polar é algo que tem mais coisas, né? Algo que tem um polo, uma concentração maior, tá? Então, no átomo é a mesma coisa. Onde nós temos uma diferença, tem um lugar no átomo que tem mais polo, mais nuvem eletrônica que o outro, nós temos um átomo polar, porque ele vai ter um polo. Tem uma área do átomo que tem mais elétrons que o outro. E se eu tenho eles todos retinhos, assim, nuvem eletrônica retinha, bonitinha, quer dizer que é apolar, ele não tem polo, tá bom? Vamos analisar aqui os casos? Temos o H2. Quando nós vamos ter uma diferença de polo? Quando nós vamos ter um polo no átomo, tá? Vamos ter um polo numa ligação, num composto, justamente quando nós temos uma diferença de eletronegatividade. Pensa comigo, se o polo ele puxa, ele é quem tem mais elétrons, quem tem mais eletronegatividade, ou seja, quem tem maior capacidade de puxar elétron para perto, consegue criar um polo com mais facilidade, facinho. Ele puxa do outro, que tem uma diferença muito grande de eletronegatividade, e ele fica com os elétrons todos para eles. E aí ficaria mais ou menos assim, uma nuvem eletrônica com eletronegatividade, tá? Tem mais elétrons desse lado do que do outro, tá? Reparem, aqui tem mais, tá? Segundo exemplo, o HH não é. Sempre que nós tivermos simétricos, por exemplo, aqui, H, H, hidrogênio, hidrogênio. Eles são iguais, então eles puxam com a mesma força. Então isso aqui não tem polo. Isso aqui é apolar. O oxigênio, sempre que você vê iguais, cara, isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é linear, é linha reta, é apolar. Por que apolar? Porque não puxa também, são iguais. Oxigênio e oxigênio, os dois puxam os elétrons com a mesma força. Nitrogênio e nitrogênio, na mesma situação. Eles puxam o elétron com a mesma força, tá? Mas e agora nós temos o HCl. Tem um macetinho, que está aqui na outra folha, que é da ordem dos átomos mais eletronegativos. Que é fui, de flu, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. F de flu, O de oxigênio, N de nitrogênio, L de cloro, Br de I de iodo e por aí vai. Tá? Vou botar aqui. Então, qual a situação aqui? Tá? O N2, ele tem a mesma força, então eles puxam a mesma força, então meio que foda-se, tá? Ele é apolar também. O HCl, como eu disse, quem é mais eletronegativo? O cloro ou o hidrogênio? O cloro. O cloro é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então, o que vai acontecer nesta situação aqui? O cloro, ele vai puxar com mais força os elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? O cloro ele vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Mais ou menos, tá? E uma dica para vocês. Quando você fizer esse negócio de positivo e negativo, e você conseguir partir ao meio e dividir o lado positivo e o lado negativo, isso significa que nós temos uma ligação polar, tá? Sempre quando tu conseguir partir ao meio
e vir o negativo para um lado e o positivo para o outro, quer dizer que nós temos polar. Até agora tá tudo tranquilo? Estou conseguindo acompanhar o raciocínio? Ou qual o nome do app que ele está usando? Qual app? De quê? De tabela? Ou esse aqui? Esse aqui é o Samsung Note mesmo. Samsung Note. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Até agora? Sim, sim. Beleza. Então aqui nós temos também o CO, o monóxido de carbono. Ele faz 3 ligações, né? É a mesma coisa. O oxigênio é um dos mais eletronegativos. Ele é bem mais eletronegativo que o carbono. Então, o que acontece? Ele vai ficar, e ele vai ficar negativo aqui. Negativo, negativo, negativo. E aqui? Ele ficar positivo, positivo, positivo. Por que positivo, positivo, positivo? Porque ele faz a ligação tripla, né? Então aqui é esse tipo de ligação, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu consigo partir ao meio? Consigo, né? Vai o positivo para um lado e o negativo para o outro. Então, isso aqui é polar, tá? Nem precisava partir, só tu ver. Aqui eu tenho mais elétron de um lado do que do outro. Então, isso aqui já tem um polo. Tem mais elétron para cá, tem mais carga negativa para cá do que para lá, tá? Agora vamos olhar para situações um pouquinho mais complicadas no caso das nuvens, tá? De duas nuvens nós temos, por exemplo, o CO2, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O carbono, ele tá no meio, não tá? Ele é mais negativo do que o oxigênio? Não é. O oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então ele vai ficar positivo aqui no meio. Positivo, positivo, um para cada ligação. E a mesma coisa aqui, positivo, positivo. E o oxigênio vai ficar negativo, negativo. O que acontece aqui? Justamente por ele estar simétrico, eu não consigo, por exemplo, partir ao meio aqui. Se eu parto ao meio, vai ficar positivo e negativo, não vai? Então, isso aqui é uma apolar. Todas as moléculas, não, todos os retículos cristalinos. Também que deu um branco aqui. Não, isso aqui é molécula mesmo. A molécula é a molécula. Isso aqui é molécula. Tá? Todas as moléculas que fizerem esse tipo de ligação, tá? E elas forem simétricas entre si, tá? Tá vendo que aqui tá bem bonitinho, né? Tem um oxigênio puxando para um lado, a mesma coisa que o outro oxigênio puxa para o outro. É tipo um cabo de força e tem duas pessoas puxando com a mesma força, tá? Ele tá bonitinho, ele tá simétrico. Tem um do lado e outro do outro. Então, isso aqui vai ser apolar. Ele não vai ter um polo. Porque é como se tivesse assim, ó. É como se eles estivessem dividindo a eletronegatividade, tá? O polo daqui, desse canto aqui, ele tem os elétrons dele, e esse aqui tem os elétrons dele, tá bonitinho, tá? E o HCN? Vamos dar uma olhada no HCN? HCN já é um pouquinho complicado. Sempre que você vê essas misturebas assim, cara, cheio de coisa, tu pode bater o olho e falar assim, isso aqui é polar, tá? Olha aqui. Nós temos aqui o carbono, tá? Carbono. E o carbono, vamos dar uma olhadinha no carbono aqui. O carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio? É. Então vem pra cá. O carbono fica negativo aqui, e o hidrogênio fica positivo aqui. O carbono, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio? Não é, tá? Como eu sei disso? Se eu não tiver aquela, não lembrar daquele macetinho, Lucas, como é que eu faço? Olha na tabela. Vamos lá. Carbono é da direita indo para a direita e subindo. Então temos carbono aqui e o carbono ele está antes do nitrogênio. Então o nitrogênio está depois. Ele está aqui, ó. Então se ele está mais para a direita, ele é mais eletronegativo. Então vou dar uma zoadinha aqui. O nitrogênio vai ficar negativo aqui, bem fofinho, cuticute kawaii. Ai, que fofo, bonito. Parei, tá? Desculpa, gente. Eu gosto de fazer isso às vezes, né? Uma quebradinha de gelo. E o carbono ele vai ficar positivo aqui, tá? Ou seja, o que vai acontecer nessa porra aqui? Olha isso. Cara, isso aqui é uma zona do cacete, né? É mais ou menos isso aqui. Só que de uma forma mais bonitinha, mas é mais ou menos isso, tá? O que vai acontecer aqui é uma mistureba do caralho. Essa porra tá cheia de polo, tá ligado? Tem um polo aqui, que é o que tá mais puxando, né? Que é o nitrogênio, porque tem 3 negativos aqui. E aqui tem um pouquinho de elétron. Aqui tem porra nenhuma, entendeu? Então, assim, isso aqui tem um polo do cacete. E se eu dividir essa desgraça aqui no meio, isso aqui tem negativo e positivo. E aqui é a mesma coisa, tem um positivo e negativo. Então eu não consigo dividir as cargas. Se eu não consigo dividir as cargas, é uma desgracinha polar. Temos um polo aqui, tá bom?
E não, tem algo errado. Não, tem algo certo, tá certo. Temos agora três nuvens, tá? Tem um caso bem parecido também para trigonal plano, mesma situação, tá? Mesma situaçãozinha fofa. Olha isso. Nós olhar. Aqui nessa situação, pode bater o olho, eu consigo partir ela meio que, não consigo? Porém, aqui já tem o positivo e negativo. Aqui eu tenho negativo e tenho positivo, porque olha aqui, vamos fazer. O carbono, vamos olhar a tabela. O carbono e o oxigênio. O oxigênio está pertinho do flúor. O flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o que acontece com a gente, tá? Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o carbono vai ficar positivo e o oxigênio vai ficar com dois negativos aqui. Além dele ter dois elétrons ali em cima, mas ele não é o central. Então, olha o que vai acontecer, tá? Aqui ele fica positivo, aqui negativo, o oxigênio. Aqui, o carbono ele já é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio fica positivo e o carbono vai puxar e vai ficar negativo, tá? Se eu partir ao meio, eu vou ter negativo e positivo para cá, e que eu vou ter negativo e positivo também. Ou seja, eu não consigo dividir cargas. Se eu não consigo, é polar. Fechou? Fechou, galerinha? Eu acho que eu falei besteira lá atrás. Eu falei besteira, não falei? Falei besteira. Eu falei besteira sim. Eu tô falando besteira. Não, mas é isso mesmo, galera. Tá certo isso aqui. Tá certo isso aqui. Tá? Eu tenho um polo, eu tenho um lugar que. Ignora esse negócio de cortar o meio, porque eu acabei de ver que eu botei alguns casos que não se aplica aqui. Esqueci que eu não tô dando aula pra ensino médio. Não, ignora essa porra que eu disse, tá? Isso, na verdade, serve para as lineares, tá? Para as lineares, você pode fazer isso. Até aqui, na de duas nuvens, mas para de três nuvens, isso aqui não serve mais, não presta, tá? Não presta não. Não presta não, tá? Ignora. As três nuvens, essa situação não presta, tá? Não funciona. Show? Ah, se bem que até dá para fazer uma simetria aqui. Dá para fazer uma simetria, sim. Dá para fazer. Dá para fazer uma simetria, né? Até porque nós temos simetricamente, tá? Nós temos negativo, positivo, positivo e negativo. Meu cérebro pensante está pensando, galera. Para ver se eu não errei alguma coisa aqui. Não sei se eu errei alguma coisa na hora de fazer, distribuição de carga, não, não errei, não. É isso mesmo. Ele fica simétrico de qualquer jeito, né? Porque aqui fica duas cargas negativas, duas positivas e duas negativas. De qualquer jeito ele fica simétrico. Mas aqui ele já não fica simétrico. Galera, na dúvida, tá? Eu não vou falar. Eu acho que eu expliquei o macetinho errado. Eu não lembro desse macetinho direito. Eu que fiz besteira, tá? Vocês me perdoam, gente. Isso só serve para linear. Usem só para linear, tá? Nesse caso tem que usar o Nox, né? Acho que Nox médio. Pode usar o Nox também. É uma forma, tá? É uma forma. Porém, é bem mais fácil fazer dessa forma, tá? Você pode, por exemplo, olhar só, fazer só essa distribuição de carga, tá? Ver quem é mais eletronegativo, você já consegue dizer, por exemplo, já tem um polo que não. Ou não, tá? Por exemplo, aqui você consegue ver simetria, tá? Você consegue ver simetria aqui. Consegue? Diferente, por exemplo, aqui, tá? Aqui, aqui, por exemplo, o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio aqui. Então, vai ter mais fluxo de elétrons subindo aqui do que aqui para baixo. Então, eu vou ter uma nuvem eletrônica maior aqui, tá? Na parte do hidrogênio, do oxigênio, quer dizer. Meu Deus, porque eu escrevi oxigênio nem precisa, né? Você botar O, tá? Então, assim, nesse caso aqui, pessoal, usem esse macetinho que eu falei de cortar o meio só para linear, tá? Eu vou pesquisar melhor esse macete, eu vou lembrar dele, porque eu acho que eu expliquei alguma coisa errada. Foi um professor meu na faculdade que me explicou isso ano passado, esse macetinho. Eu falei, caraca, é muito mais fácil dessa forma do que ficar distribuindo carga ou calculando NOx. Dá pra usar para o número do NOx também, mas você vai ter uma dor de cabeça do caralho fazendo por NOx.
tá? Mas ignorem, use isso só pro linear. O linear eu sei que dá pra fazer assim tranquilo. Agora, esses duas nuvens e três nuvens, eu não lembro se era assim. Eu acho que mudava um pouquinho o macete. Depois eu vou lembrar e vou passar pra vocês, tá? Enfim, voltando aqui, tá? Depois da minha pequena perdição aqui, tá? Gente, professor também esquece, professor também erra, tá? Eu sou humano, eu não sou uma máquina, tá? Eu sou uma máquina de conteúdo, sinto muito. Então, galerinha, nós temos aqui uma maior concentração de carga nesse âmbito aqui, tá? Nesse âmbito não, nessa parte. Eu fiz errado o desenho de novo. Eu sou ruim fazendo desenho de negócio de polar. Aqui, tá? Temos mais aqui. Justamente por ele puxar para cima, tá bom? E ele ser mais eletronegativo. O oxigênio é bem mais eletronegativo que todos aqui. Então a tendência é justamente os elétrons irem para cima. Ele tem a tendência maior de puxar um par de elétrons para ele. Ou seja, o fluxo de elétrons sempre vai estar para cima. Aqui embaixo, cara, aqui tá polar, mas aqui tá polar também. É polar aqui também, tá? Porque se você for olhar, aqui nós temos uma sobra de elétrons aqui, tá? Temos uma sobra de elétrons aqui. E se nós temos uma sobra de elétron, consequentemente nós temos mais uma nuvem eletrônica aqui. A mesma coisa aqui, tá? Aqui tem dois elétronzinhos sobrando, que eu esqueci de botar. Então aqui tem mais por causa disso também, tá? Aqui é a mesma coisa. Temos dois elétronzinhos sobrando, tá? Mesmo ele sendo simétrico. Quando você falou, mas não sei o que lá, mas ele é simétrico tal. Ele é simétrico, mas ele tem uma dativa. É uma situação diferente. E ele tem dois elétronzinhos sobrando aqui em cima. Se ele tem dois elétrons sobrando, ele tem mais uma nuvem aqui. Não tem mais uma nuvem? Se ele tem mais uma nuvem, ele tem mais elétron para esse lado. Então a gente tem uma diferença entre os dois. Tá bom? Então, ignora. Ah, mas esse aqui também tem. Esse aqui também tem. Porém, esse aqui é o átomo central. Então a tendência é o fluxo ir para ele também, né? Também, pela ligação ser angular, o fluxo dos elétrons frequentemente vai para ele também. Até porque aqui eles não têm uma diferença entre eles, até justamente por eles puxarem igualmente, tá? Igualmente. Por eles serem oxigênios. Todos eles. Tá conseguindo entender? É porque eu dei uma emboladinha ali, porque eu fiquei tentando lembrar da regra, tá? Conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Eu dei uma emboladinha ali, gente. Desculpa, eu gaguejei porque eu tava tentando lembrar da regra e eu me embolei. Mais ou menos? Eu vou voltar. Melhor voltar, né? Vou voltar aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Presta atenção aqui. Três nuvens, tá? Eu vou botar aqui, ó, três. Eu apaguei sem querer. Tem um toque com essas paradas? Nossa, tô agoniado de ver essa paredinha aqui em cima. Olha aqui, presta atenção aqui, tá? Muita atenção no que eu vou falar aqui. Agora, nesse instante, tá bom? Temos o CH2O, tá? CH2O, nós temos a ligação do carbono ali, tá? Temos a ligação do carbono com oxigênio e do carbono com os dois hidrogênios ali, tá bom? Repara só numa coisa aqui. Quem é o mais eletronegativo aqui, tá? Quem é o mais eletronegativo aqui? O oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono e que os dois hidrogênios, tá? Então, assim, devido à alta eletronegatividade do oxigênio, ele vai atrair os elétrons. Então, ele vai criar uma diferença de carga, tá bom? Porque, assim, é, a ligação carbono com dupla de O, ela é polar, tá? Completamente polar. E a presença do hidrogênio, que eles são um pouco menos eletronegativos, eles vão deixar a distribuição de carga desigual, de qualquer jeito. Então, tipo assim, é como se eu estivesse distribuindo elétrons entre eles aqui, tá? É que eu falei de uma forma meio confusa. É bem difícil explicar isso aqui mesmo. Tem que prestar bastante atenção para não se perder, tá? Aqui, essa ligação aqui do carbono com oxigênio é uma ligação apolar, tá? Uma ligação polar, quer dizer, porque o oxigênio é mais eletronegativo. O oxigênio ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio e o carbono, tá? Então o que acontece? Imagine que é um fluxo, tá? O hidrogênio ele ficou positivo, né? E o carbono ele é mais eletronegativo. Então o carbono ele vai puxar os elétrons que fazem ligação com o hidrogênio para perto dele. Então eles vão para cá. E aí o hidrogênio vai ficar positivo e o carbono vai ficar negativo. Acontece a mesma coisa aqui, tá? Porém, o oxigênio vai puxar de novo para cá, para cima esses elétrons. É como se tivesse acontecendo isso aqui, ó.
Onde tem mais elétrons? No oxigênio. Assim, né? Ignora isso aqui. Ele está sendo puxado. Ele está sendo puxado. O oxigênio está puxando esses elétrons para ele, porque ele é bem mais eletronegativo que todo mundo aqui. O oxigênio é um dos mais eletronegativos. Ele é o mais B10 fodástico que tem, tá? Um dos mais, né? Então ele vai puxar com muita força esse cara aqui. Então, assim, ele que acabou de ficar negativo aqui, nessa ligação ele vai ficar positivo de novo, porque o oxigênio vai puxar tudo, tá? A mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa aqui. Aqui é bem semelhante também, tá? Vou beber uma água aqui. Hidratar, gente. Hidratar é bom, tá? Beber aguinha. Tem que se hidratar. Bom, galera, no ozônio aqui, a situação é a seguinte. Você lembra que eu falei que tem dois pares aqui no átomo central? Tem dois pares, não. Tem um par que ele empurra para baixo esses outros oxigênios aqui. Você lembra que eu falei disso para vocês? Esses dois aqui, eles são mais eletronegativos. Eles são mais eletronegativos, não. Eles são elétrons, então eles são negativos, tá? Então pensa comigo. O que que é um polo? É um polo de elétrons, não é? Eu falei para vocês. Um átomo polar é um átomo que tem uma molécula, quer dizer, uma molécula polar é uma molécula que tem mais elétrons em um lado do que no outro. Então pensa comigo, o átomo central ele tá puxando para um cacete isso aqui. Tá puxando para um cacete. E ele tá puxando os dois, e ele ainda tem aqui em cima dois elétrons sobrando, tá? Ele tem um par de elétron livre no átomo de oxigênio central, tá? Então assim, essa estrutura aqui ela é completamente assimétrica, tá bom? Ela vai impedir que as forças de atração dos átomos se cancelem. É isso que ela vai fazer aqui, tá? Isso a gente chama de polo elétrico. O que, que vai acontecer aqui então? Que você deve estar falando, Lucas, não tô entendendo porra nenhuma que você está falando. Calma, eu vou explicar de uma forma mais simples, tá? Ele aqui em cima, o oxigênio, ele tem dois sobrando, tá? E ele é o átomo central. Ou seja, os dois sobrando dele é o único que importa aqui. Esse daqui pode ter dois sobrando também. Mas o único que importa é o do átomo central, que é o átomo que está no centro, tá bom? Sempre vai ser assim. O átomo central é o mais importante. O que, que vai acontecer aqui agora? O que acontece nesta ligação? Preste atenção no que eu vou te contar. O oxigênio daqui, tá? Ele tem mais elétrons aqui, ele é mais negativo do que esses outros dois aqui, justamente por ele ser o átomo central. Então ele tem um pouquinho de elétron desse aqui e um pouquinho de elétron desse aqui, tá? Então ele está puxando elétron dos dois, é como se ele estivesse puxando dos dois, tá? E aqui ainda tem a questão dele estar compartilhando dois de forma dando, né? Como se ele estivesse doando. Então aqui já está assimétrico, é como se estivesse assim, ó, tá? Como se fosse essa estrutura, tá bom? Então assim, a nuvem de elétrons vai estar maior aqui, porque ele está puxando elétrons desse e puxando elétrons desse, tá bom? E a estrutura angular, ela sempre vai prevalecer e sempre vai ajudar o átomo central. Porque o átomo central ele sempre vai ser favorecido nesse caso. Então, o átomo central ele vai puxar com mais força. Ele ainda tem dois elétrons aqui em cima sobrando. Então, ele tem mais elétrons. Se ele tem mais elétrons, é mais negativo. O que, que vai acontecer com ele? Ele tem um polo de elétrons, porque os elétrons eles estão concentrados aqui em cima. Se os elétrons estão concentrados aqui em cima, tem um polo. E nem um polo industrial, onde as empresas estão concentradas. Os elétrons, no caso, estão concentrados ali em cima. Conseguindo entender? O elétron compartilhado pela dativa fica pulando entre átomos periféricos causando a polaridade, é isso? Exatamente. Não. Como explico isso? Não é fixo, tá? Ele não é fixo. Ele vai embolar a situação toda. Essa ligação da ativa ela embola a situação toda, tá? O O3 ele é bem atípico, tá? A fórmula angular também, tá? Ela vai mudar o momento de polo resultante da molécula. Ele não vai ser nulo, tá? Não entenderam porra nenhuma disso que eu falei, né? Resumindo, tá? A fórmula angular das moléculas, normalmente, eu não vou dizer sempre porque tem algumas exceções, mas normalmente da forma que é cobrado em vestibular, nós temos ela de forma polar, tá bom? Você sempre vai ver ela de forma polar, porque se tem dois elétrons sobrando ali em cima, é o necessário para empurrar os dois átomos para baixo, tá bom?
Show de bola? Normalmente, você vai ver assim, tá? Então, frequentemente, você vai ver as fórmulas que tem angular a polar. Polar, quer dizer, desculpa, tá? Então, assim, as ligações entre os átomos também, uma coisa que ajuda a ter um polo é que elas não são idênticas, tá? Se você bater o olho numa molécula e você vê que tem, por exemplo, uma dupla e uma coordenada, ou dativa, né? Vai ter uma diferença, tá? Vai ter uma diferença entre eles. Vai ser polar, tá? Por exemplo, se tem aqui em cima, por exemplo, tu bate o olho nisso aqui, dá pra saber que é polar, porque aqui tem uma tripla e uma ligação solo, tá? Aqui, no caso, nós temos uma dativa e uma dupla. Irmão, tem essa diferença aqui, pode ter certeza que é polar, quer dizer, tá? Com certeza. Que não é simétrico. Algo apolar é algo extremamente simétrico. Repara como é simétrico essa paradinha aqui, tá? Simétrico, igual. Tá? Os dois lados eles se parecem, eles puxam e eles têm a mesma quantidade de elétrons quando você faz o. Vai pelas as nuvens, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a diferença porque um é mais eletronegativo do que o outro. Mas aqui eles são iguais. E se eu botasse outro. Se eu botasse aqui. Não, que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu ia dar um exemplo bem ruim, tá? Eu ia dar um exemplo bem ruim, mas ignore. Aqui, inclusive, é o 2, tá? Então, assim, sempre que você ver algo apolar, você vai ter essa diferencinha, tá? Você vai ter esse desequilíbrio, tá? Essa diferença entre eles. Não vão ser moléculas completamente iguais, tá? Por exemplo, aqui é bem simétricozinho. É como se tivesse um cabo de guerra e tivesse um puxando o carbono e outro tivesse puxando o carbono com a mesma força, tá? Assim, é igual. A força deles é igual. A eletronegatividade, a capacidade deles de puxar a carga do carbono para eles é igual. Eles são iguais. Então isso aqui vai ser algo apolar. Não tem como você formar um polo nisso. Aqui, por exemplo, já tem uma ligação que é uma só, que eu tenho uma tripla, e aqui, porra, já tem um nitrogênio e um hidrogênio. Aqui com certeza será polar. Polar, quer dizer, eu confundo às vezes. Vai ser polar. Com certeza absoluta, mano. Se errar isso, Jesus Cristo. Então o TRI vai chorar, mano. Ele vai chorar muito, muito. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Tu bate o olho aqui, aqui tem uma dupla com oxigênio, que é eletronegativo para um cacete, e aqui eu tenho dois hidrogênios. São eletronegativinho. E eu tenho o carbono, que beleza, o carbono é eletronegativo, legal. Só que ele não é tão eletronegativo quanto o oxigênio, e ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então tem uma diferença. Tem uma diferença. Se tu repara que todos tu consegue ver uma diferença entre eles, tá? Eles não são simétricos. A polaridade, a matéria de polaridade é sobre você olhar se é simétrico ou não. Só isso, tá? É por isso, por exemplo, que hidrocarbonetos sempre serão apolares. Sempre. Você sempre vai ser, geralmente, sempre não, desculpa. Existem exceções. Mas você normalmente verá hidrocarbonetos, ou seja, hidrogênio e carbono. Não, sempre. Sempre. Posso falar sempre. Porque assim, eu fico sempre com receio de falar sempre. Sempre com receio de falar sempre é foda, né? E sempre existe uma exceção para alguma coisa. Então, assim, frequentemente, frequentemente, ocasionalmente, normalmente, geralmente, você verá hidrocarbonetos apolares, tá? Porque eles são só carbonos, hidrogênios e eles puxam de forma igual, eles são simétricos, né? Porque, tipo assim, é um carbono aqui, um hidrogênio aqui em cima, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplozinho. Sempre vai ser essa mesma estrutura aqui, esse mesmo modelo, tá? Então, hidrocarbonetos, frequentemente, serão apolares, tá? Porque eles são simétricos, tá bom? E bola aqui. O carbono e o hidrogênio, eles não têm uma ligação, uma diferença de eletronegatividade tão grande também, tá? Assim, tem uma diferença, claro, por isso que o carbono puxa, mas a diferença entre o carbono e o hidrogênio não é tão imensa assim. Apesar do hidrogênio ser bem mais eletronegativo, tá? Temos agora aqui também quatro nuvens. Oi, gente, posso continuar? Eu sinto que eu embolei um pouquinho a cabeça de vocês. Eu embolei a cabeça de vocês? Ficaram com dúvidas? Pode perguntar, a hora é agora, tá? Eu sinto que eu dei uma emboladinha na cabeça de vocês agora. Eu me enrolei e eu enrolei vocês junto.
Isso que não pode. Dei mole. Fala aí, como é que tá? Fala pra mim. Conversa aí no chat comigo. Como é que tá? Fala pra mim. Quero ouvir vocês. Fala, Brasil. Nossa, o Gil do Vigor. Eu passava no Gil do Vigor, cara. Quando ele tava no Big Brother. Eu dava muita risada dele. E eu tenho um pouco de preconceito, cara, de quem gosta do Gil do Vigor. Não dá contra o Gil do Vigor. O Gil do Vigor é. Beleza, Gil do Vigor. Quem não gosta do Gil do Vigor, né? Existem pessoas que não gostam do Gil do Vigor, eu acho. Não tenho certeza também. Essa parte de angular que ficou bem confusa mesmo, para saber diferenciar. Então, a questão do angular é que a molécula angular, ela geralmente será polar, tá? Por que geralmente será polar? Pelo jeito que ela se constrói. Como assim, Lucas? Não entendi nada. Para molécula angular se construir, não tem que ter uma diferença de, por exemplo, não tem que ter uma nuvem eletrônica aqui em cima. Olha aqui, olha a água. Por exemplo, da água, vamos mudar o exemplo. Olha aqui, tem carbono pra tem elétron pra cacete sobrando aqui em cima, não é? Eu não falei para vocês que é é a repulsão de elétron que faz a fórmula angular, ou seja, é o elétron aqui em cima que empurra para cá. Se não tivesse esse elétron aqui, ele ia ser linear, ia ser retinho. Mas não é por quê? Porque esses elétrons aqui em cima, essas duas nuvens eletrônicas, ou uma nuvem eletrônica só, vai estar empurrando esses dois aqui para baixo, tá? Então, se eu tenho mais hidrogênio, mais elétron aqui, eu tenho, consequentemente, mais elétron. Se eu tenho mais elétron em um lugar concentrado, eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Se eu tenho uma diferença de eletronegatividade, eu tenho elétrons concentrados em um lugar. E os elétrons estão concentrados aqui em cima, não é? Porque aqui, só aqui solto eu tenho 4. Fora que ele está puxando ainda. Ele está puxando daqui do hidrogênio, tá puxando aqui. O hidrogênio fica positivo, que ele é menos eletronegativo, e o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar o hidrogênio. Então, o que, que vai acontecer aqui nessa situação? O oxigênio vai ficar com 2 elétrons sobrando. Ou seja, a nuvem eletrônica daqui de cima já está grande. E aí ele vai puxar o elétron do hidrogênio aqui, ele vai ficar maior ainda. Ou seja, o que acontece é, normalmente, as ligações angulares, todas elas seguem esse mesmo padrão. Sempre vai ter 2 elétrons sobrando aqui em cima, 2 ou 4, que vão estar empurrando os outros átomos aqui para baixo. Se eu tenho esses elétrons sobrando no átomo central aqui em cima, quer dizer que eu tenho um polo, porque eu vou ter mais elétrons lá em cima. Quer dizer que eu tenho um polo. Ou seja, eu tenho os elétrons concentrados num lugar lá em cima. Mas eles são iguais porque ela é polar. Você tá falando do. Entendeu? Conseguiu entender? Aí souberam alguns exercícios falando sobre polaridade de molécula de geometria angular, com toda certeza eu vou falar de inox médio. Sim, você pode utilizar. Mas assim, tem, por exemplo, provas que exigem isso. Não exigem, não cobram dessa forma. Por exemplo, a UERJ. Vou fazer uma prova de cursiva da UERJ, ou até da FUVEST eu já vi também. Cursiva. Não sei se era exclusiva da FUVEST. Era exclusiva de uma prova de São Paulo aí, né? Eu vi uma questão, cara, que eu fiz, foi recentemente que eu fiz essa questão, inclusive. Era uma questão que ele pedia pra você montar as estruturas, desenhar mesmo, tá? Zero. Eu achei que só era polar se as pontas fossem os polos. Pode ser uma ponta só. Por exemplo, o átomo central. Nesse caso aqui, nós temos o átomo central, por exemplo, tá? Como oxigênio, tá? Aqui nós temos polar, nós temos a mesma situação, nós temos o átomo central, tá? Cara, piramidal é a mesma situação da angular. Só que a diferença é que em vez de ter 2 aqui embaixo, vai ter mais um. E vai ter vai ter um par de elétrons, uma nuvem eletrônica sobrando. Aí é a mesma situação. Por eu ter elétrons sobrando no átomo central, o que vai acontecer? Ele vai puxar, vai ficar maior aqui. Então eu vou ter mais elétrons aqui, nessa parte aqui, do que aqui embaixo. Tá? É a mesma coisa aqui, gente. Olha isso aqui. Esse aqui é apolar. Por que ele é apolar? Ele parece um hidrocarboneto, ele é um hidrocarboneto. Então o que, que nós temos aqui? Nós temos. É igual. É igual. É igual isso aqui. É simétrico. Repara que é simétrico. Olha isso aqui.
tem um hidrogênio puxando aqui, tem um hidrogênio puxando aqui, outro puxando aqui e outro puxando aqui. Eles puxam com a mesma força, é como se cada um estivesse puxando um negocinho ali, como se fosse um cabo de guerra, e tivessem várias pessoas iguais puxando a mesma coisa. E elas estão puxando com a mesma força. Então, assim, nunca vai se mover, vai ficar parado, estático. Não tem força aplicada aqui. Então, ele é polar. Apolar, quer dizer, ele não tem um polo. Tá bom? Então, facinho, sobre subtração. Vocês conseguiram entender isso agora que eu passei? Mandei agora? Conseguiram compreender? Tô finalizando agora, Lorde. Finalizando agora. Facinho, sobre subtração. Nox é mole, Nox é marmelada. Nox é marmelada. Conseguiram compreender, gente? Dúvidas? Tô aberto para dúvidas, tá? Aberto para dúvidas. Cara, Nox é marmelada. É porque essa matéria de polaridade é uma coisa que, assim, você usa bastante, tá? Mas você usa nas questões de polaridade, tá? Inox também. Mas não é algo que você vê muito. Geometria molecular é importante. Geometria é importante. Você entender a geometria é importante. Eu senti que vocês não entenderam. Então, ou não entenderam bem. Então, semana que vem eu vou repassar um pouquinho com vocês antes da próxima aula. Semana que vem não, quinta. Na quinta, minha próxima aula aqui? Eu acho que é quinta. Atualmente usei um pouco de polaridade na escola, mesmo sendo o conteúdo principal. A grande questão de polaridade é que, justamente por ser uma matéria confusa um pouco, é a matéria que eu mais odeio explicar é a polaridade. É confuso. É confuso, as pessoas se confundem. Porque você falar para as pessoas sobre elétron é uma coisa complicada. Você fala sobre carga e elétron. Que um elétron está puxando o outro, que aí tem um puxando o outro, que tem carga positiva e negativa, que aí um, quando perde elétron, fica positivo, e aí o outro que puxa o elétron fica negativo, eletronegatividade. Sempre confunde. Sempre confunde. Então, assim, é um trabalho que exige, é, exige um pouco de paciência. Eu vou trabalhar polaridade com vocês mais um tempinho ainda. Vou ter que trabalhar mais um tempinho com vocês, polaridade. Porque essa é uma matéria que eu quero fixar com vocês, que é importante. Enem cobra. Assim, não que cobre tanto também, Enem. Mas geometria molecular às vezes cai no Enem. Enem cai bastante estequiometria, né? Eu vou falar a verdade, a coisa que mais cai em vestibular é estequiometria e soluções, tá? Vou ser franco com vocês. Estequiometria e soluções você vai ver muito, tá? Vai ver funções inorgânicas, funções orgânicas, vai ver bastante para um cacete também, tá? Porra, pra um cacete, cai muito. Estequiometria, então, cara, estequiometria esquece. Esquece. Ano passado no Enem, cara, muita questão de estequiometria. Muita questão de estequiometria. Bastante. O ERG ano passado, então, puta que pariu, discussão da UERJ. Muita questão de estequiometria. Todo vestibular adora estequiometria, porque é o que diferencia o aluno mediano do aluno excepcional.